Você tem certeza que o seu chamado é para ser pastor, para pastorear vidas, pastorear a igreja? Você tem certeza que o seu chamado é para ser um apóstolo, mestre, evangelista, um pregador da palavra de Deus? Você tem a plena convicção em Deus do seu chamado divino? É sobre isso que nós iremos falar neste vídeo. Eu tenho a plena certeza que até o final dele, o Espírito Santo de Deus estará te convencendo, estará te mostrando, te direcionando qual o seu verdadeiro chamado. Mas antes de nós iniciarmos, se inscreva no nosso canal, dê um like já no vídeo e ative o sininho para que você possa ser notificado cada vez que nós colocarmos um vídeo novo. Queridos, Deus estabeleceu sim alguns na igreja. Existe sim o chamado divino. O livro de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 27, vai nos dizer: Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros deste corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente, apóstolos, profetas, mestres, operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, vai dizer: Jesus concedeu. Em 1 Coríntios, Paulo está dizendo que a uns estabeleceu Deus na igreja. Queridos, quem estabeleceu foi o próprio Senhor Deus, os dons ministeriais na igreja. Não foi algo criado da mente dos homens, mas foi o próprio Senhor Deus que estabelece, ou que estabeleceu sim os dons ministeriais na igreja. É Deus que levanta, é Deus que separa homens e mulheres para o ministério. Mas há uma grande diferença entre ser estabelecido por Deus, ser separado por Deus e ser colocado por homens. São duas coisas totalmente diferentes. Por isso que há tantos homens e mulheres de Deus com um coração bom, com a fé genuína, mas ocupando lugares onde que não foi Deus que estabeleceu, onde não foi Deus que colocou, mas sim foi homens. E por causa disso estão morrendo na fé, por causa disso não estão frutificando, por causa disso estão desanimados, frustrados, decepcionados, porque não foram colocados por Deus, mas sim por homens, queridos. E você tenha plena certeza que o local onde você está hoje, aonde você foi colocado, foi por Deus ou foi por homens? Porque Deus é quem estabelece, é Deus é quem chama. Você não se torna apto para o ministério só porque você acha que o chamado é santo, que é uma coisa linda, maravilhosa. Não, você não se torna apto por isso. Você não se torna apto porque você gostaria de fazer. Quantas pessoas que já chegaram até mim e falaram: não, pastor, acho tão lindo o trabalho, né, pastoral, de cuidar de famílias, de cuidar de vidas. Olha, eu acho tão lindo que eu também quero fazer. Eu também quero ser um pastor. Como que eu faço para ser um pastor? É o chamado divino. É Deus que estabelece, é Deus que levanta, é Deus quem separa. Você não pode fazer de si mesmo um dom do ministério, porque é perigoso fazer algo só porque você quer fazer. É muito perigoso. É ou não é verdade? Estar num local onde não foi Deus que estabeleceu, porque é um peso espiritual. E quando Deus estabelece, Ele também capacita. Mas quando o homem que estabelece, queridos, como que ele vai ser capacitado espiritualmente? Como que ele vai ter um revestimento ali para aquele ministério, aquela unção específica por Deus, para estar exercendo aquele dom ministerial? Por isso que muitos acabam até mesmo desviando dos caminhos do Senhor, porque foram colocados por Deus, porque se colocaram e por causa disso não deram conta do recado, de estar onde foram colocados ou se colocaram, porque não tiveram o revestimento necessário para estar aonde estavam.
Você não entra no ministério só porque alguém diz que combina com você. Olha, você fala tão bem, tão eloquente, fala, né, tão bem com as pessoas. Por que você não é pastor? Queridos, não é só porque alguém acha que combina com você que você tem um chamado ministerial. Não é só porque você fala bem, gesticula bem, tem uma boa oratória. Não é só porque você pode exercer um chamado, né, pastoral. Não é só porque você tem um bom coração, né, de ajudar as pessoas, que você de repente tem um chamado ministerial para o socorro, para ser um evangelista. Não é só porque você de repente é inteligente, gosta de ler, de estudar, que você tem um chamado de mestre. Está entendendo? Porque é Deus que estabelece, é Deus que levanta. Né, nós temos visto assim, né, membros na igreja arruinados porque foram colocados aonde não deveriam. Não vá só porque alguém chamou você. Não vá porque a sua mãe o chamou. Não vá porque o seu pai te chamou. Não é porque é filho de pastor que é pastor. Não é porque é filho de evangelista que é evangelista. Não é porque é filho de músico, faz parte ali do ministério de louvor, que também irá fazer. Não, querido, não assuma. Se Deus não te chamou, não vá porque alguém te chamou, não vá porque sua mãe te chamou, porque o seu pai te chamou. Maridos, se você for um ministro do Evangelho, se você tiver um chamado ministerial, um chamado divino na sua vida, não tente chamar a sua esposa para o ministério. Deixa ela ser a sua ajudadora, da forma que ela é. Mas se ela não tem um chamado para o ministério, não insista com ela. Não estabelece aquilo que Deus não estabeleceu. Vigia. Não queira que a sua esposa venha morrer espiritualmente, porque ela não vai dar conta. Se você insistir com ela, é capaz dela morrer até mesmo espiritualmente. E quantas esposas de pastor assumiram sim dons ministeriais sem ter sido chamado por Deus, mas foram por causa da insistência dos seus maridos. E esposas, você que tem um chamado, não tente fazer dos seus maridos pregadores, porque eles não são. Porém, não exclua eles da sua vida ministerial. Façam também que eles trabalhem junto com você no seu ministério, em tudo o que for possível, mas não levante ele, não insista para ele ser um pregador, se ele não tem o chamado divino, esposa. Se o chamado é seu, não é dele também, que ele venha trabalhar junto com você, mas não insista, porque senão ele também irá morrer, irá perecer espiritualmente. E como você pode distinguir, como você pode reconhecer um chamado divino? Primeiro, você terá uma convicção no seu próprio espírito. É uma convicção. Eu lembro que quando eu conheci a minha esposa, quando eu fui conversar com ela para poder namorar com ela, eu virei para ela e falei: olha, você está preparada para ser esposa de pastor? Eu ainda não era pastor, mas eu tinha plena convicção no meu espírito que Deus tinha me separado, me estabelecido para ser pastor, que esse caminho iria ser trilhado por Deus na minha vida.
Foi uma convicção no meu espírito, a qual eu sempre tive, desse chamado em Deus. Você terá o testemunho do seu próprio quê? Coração. Você terá o equipamento espiritual, isto é, os dons do Espírito que acompanham o quê? O ofício para qual você foi chamado. Então, querido, como reconhecer o seu chamado divino? Através dessa convicção no seu espírito, pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo se chegar um profeta e falar: ei, servo, ei, filho, que eu tenho te separado para o ministério, para você ser pastor, pregador, para você ser um missionário, vende tudo que você tem e mude para tal lugar. Se essa profecia não for uma confirmação do que Deus já colocou no seu coração, é uma profetada, não é uma profecia. Porque Deus, primeiramente, vai colocar no seu coração, no seu espírito, essa convicção. Quantos homens e mulheres de Deus, por causa de uma profetada dessa, venderam tudo que tinham, falando que Deus tinha chamado para ser missionário, e foram enviados por homens e não por Deus, e morreram ali no campo missionário, porque não foi Deus que os chamou. Amém? Então, fica com a sua convicção. Se você tivesse a convicção no seu espírito, você permaneça onde você está. Você se prepare, porque Deus que vai te estabelecer, o Deus que vai te colocar. Agora, se você não tem, ou se não tiver, se os homens que querer te colocar não aceitem, porque é Deus que estabelece. Amém? Deus abençoe a sua vida. Fique na paz de Deus, na paz de Cristo, em nome de Jesus.